Vamos então aqui dar continuidade ao nosso trabalho. Essa é a segunda parte da videoaula do tapete pé do vaso do jogo de banheiro floral com bico em canto, certo? Então, nós vamos utilizar agora o fio pink e continuar com a mesma agulha. Se você não viu a primeira parte dessa aula, você, no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo, tem a playlist que vai estar lá a primeira parte dessa aula. Então, nós vamos fazer aqui, ó, no primeiro ponto alto, eu vou abrir um pouco a minha imagem para vocês verem melhor, né? Ó, vamos laçar e aqui no primeiro ponto alto, onde nós, da carreira anterior, nós vamos fazer aqui um ponto alto. Lembrando, olha, aqui é onde nós fizemos um encaixe, tá vendo, ó? Tem uma parte aqui, outra aqui, aqui é onde nós vamos encaixar. Nós vamos trabalhar do lado direito, pegando aqui, ó, nesse primeiro, né? Nesse primeiro aqui, nessa alcinha. E depois aqui que é o encaixe, tá? Às vezes dá uma desfocadinha na imagem, gente, mas dá para vocês entenderem. Então, aqui dentro, ó, na primeira corrente, nós vamos fazer aqui um ponto alto também. E no primeiro ponto alto do bloquinho de 3 aqui, nós vamos fazer um ponto alto também. Então, nós vamos ficar aqui, ó, com o bloquinho de 3 pontos altos já no início do nosso trabalho. Uma corrente de espaço, vamos vir dentro desse espaço de uma corrente e vamos trabalhar 3 pontos altos. Nós vamos continuar assim. 3 pontos altos, uma corrente. No próximo espaço, 3 pontos altos. Depois, uma corrente de espaço. Ó. Ficando assim. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até chegar na nossa parte curva, né? Daí, eu volto com vocês, ó. Vamos continuar nesse mesmo trabalho, que é igual aqui, ó, né? Então, nós vamos trabalhando assim até chegar nessa parte aqui, que vai ser a parte curva. Aí, eu volto com vocês. Prontinho, chegamos aqui na nossa parte curva, nós vamos fazer o quê? Aquele pontinho centralizado aqui no final, 2 correntes e mais 2 pontos centralizados aqui no começo da parte curva, né? Como sempre fazemos. Ficando assim. Agora, nós vamos continuar aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. E no último ponto, aumento. Dessa forma, né? Olha. Nós vamos dar continuidade assim por toda a nossa parte curva. Agora, aqui não precisa centralizar os pontos. Só pegar nas 2 alcinhas aqui do ponto, normalmente, e continuar. Daí, vocês vão fazendo ponto alto sobre ponto alto e aumento no último ponto, até chegar aqui, no último ponto aqui, eu volto com vocês. Ó, aqui nós terminamos, né? Fiz 2 correntes, que toda vez antes do aumento e depois tem essas 2 correntes. Vamos fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto do bloquinho da parte reta, uma corrente de espaço. No próximo espaço aqui de uma corrente, nós vamos começar novamente, intercalando bloquinhos de 3 pontos altos, uma corrente, bloquinho de 3 pontos altos, e uma corrente, tá bom? E assim nós vamos trabalhando. Toda essa parte reta aqui, da mesma forma que nós trabalhamos ali do outro lado, até chegar aqui no final, e eu volto com vocês.
Olha, agora chegamos aqui no final, ó. Nós vamos terminar com um ponto alto, no último ponto alto do bloquinho. Um ponto alto dentro dessa corrente de espaço. E um ponto alto sobre esse último ponto alto aqui, né? E vamos finalizar aqui a nossa carreira. Vamos fazer uma correntinha, deixar um espaço assim, né? Que dê para passar, ó, até aqui o quarto, mais ou menos, né? Pra gente poder fazer os arremates. Então, você vê que eu comecei a carreira com 3 pontos altos. Comecei com 3 pontos altos e finalizei com 3 pontos altos. Agora, você vai falar assim, mas você cortou o fio. Eu trabalho assim, eu corto o fio toda a carreira, tá? Se você quiser fazer carreira de ida e volta por sua conta, mas eu trabalho assim. Aí eu ensino como eu faço. Então, aqui, gente, eu já vou arrematar esse fio, ó. Tá vendo as alcinhas de trás aqui do ponto? Eu vou passar o meu fio pelas alcinhas de trás. Não desmancha, tá, gente? Ó, você pode ir passando aqui pelas alcinhas de trás e depois você vai trabalhando sobre esses pontos. Como ele é bem longo, eu tiro assim, eu corto ele mais compridinho, dá para passar por bastante pontos, ele não vai soltar e depois nós vamos trabalhar por cima, né? Então, ele fica firme aqui, não tem perigo nenhum de estar desmanchando. Depois, no final do trabalho, essas pontinhas que ficam aqui, ó, você só vai cortando, tá? Tirando fora, que vai ficar tudo certo. Tá vendo, ó? Depois que você trabalhar essa carreira, já pode começar a cortar os fios, ó. Aí, você corta, fica certinho, ele fica bem aqui dentro do ponto aqui, ó. Esses 3 pontos, onde cortou, não vai aparecer, tá? E a mesma coisa aqui, aqui onde nós começamos, ó. Nós começamos, nós vamos vir aqui na alcinha de trás e vamos puxando aqui, ó, o nosso ponto, passando ali nas alcinhas de trás, o nosso ponto não, o nosso fio, né? Vamos passando aqui na alcinha de trás do ponto, tá? Dessa forma. E assim a gente vai trabalhando para que o nosso... No final, a gente não tem o trabalho de fazer todos os arremates, né? E fica bonito o trabalho, né, gente? Porque daí aqui, ó, nessa parte, principalmente aqui na parte curva, né? Aqui na parte curva, os pontinhos vão ficar todo do lado direito, bem bonitinho. E aqui vai ficar mais retinho, esse motivinho, certo? Então, agora, gente, é só isso que nós vamos fazer. Ó, na próxima carreira, você vai começar e finalizar com um ponto alto, como eu fiz aqui. Uma correntinha e um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto, tá? Ou então, você já faça assim, quer ver? Você que vê como você achar melhor, né? Ó, você pode começar aqui, ó, um ponto alto, uma corrente. Aí, você pode ver o que você acha melhor para começar. Se é um ponto alto aqui no terceiro ponto, ó, que nós vamos intercalar. Um aqui dentro e o outro aqui, né? Que talvez fique mais firme aqui no começo e no final. Ou você pode já daqui, você já vir direto fazendo aqui dentro, tá? Ó, dessa forma. Também pode, já vim direto fazendo aqui dentro, tá? Aí fica a seu critério. Aí você já vai fazendo o mesmo trabalho. Então, começa com uma corrente, um ponto alto, uma corrente,
e depois aqui um bloquinho de 3. Aí depois na outra carreira começa com 3 pontos altos, fazendo um bloquinho. Depois na outra, um ponto alto e uma corrente, um bloquinho de 3. Então assim vai intercalando. A única diferença é aqui no começo e no final você vai terminar da mesma forma, né? Aqui no final, ó, nós finalizamos assim, com um bloquinho de 3. Na próxima, nós vamos finalizar com o último ponto alto aqui, uma correntinha e um ponto alto aqui, né? Então, eu vou fazer essa carreira e vou voltar para vocês finalizando e depois vocês vão fazer sozinhos, tá? Porque aqui, ó, parte reta, intercala os bloquinhos, parte curva, é só fazer ponto sobre ponto e aumento aqui e separação de duas correntes, certo? Só repetição, gente. Se eu for fazer carreira por carreira, acho que vai ficar muito longo o vídeo e eu tô tendo dificuldade para estar carregando um vídeo muito longo, por isso que eu tô dividindo, né? Então, tá bem explicadinho, é só vocês fazer, né, no mesmo segmento aí. Eu vou voltar no final da carreira para vocês verem como que eu vou terminar. Ah, veja aí. Eu comecei aqui um ponto alto e uma corrente, e agora eu termino aqui, ó, uma corrente e um ponto alto, né? Da mesma forma que eu comecei lá, eu termino aqui, tá? E correntinha, puxo, corto o meu fio e vou fazer o arremate novamente da forma que eu já fiz. E essa alcinha que ficou do arremate a carreira anterior eu já corto, vai ficar escondidinha aqui dentro a pontinha, ó. Não aparece. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar todas as carreiras. Aqui também eu vou esconder, já vou cortar essa pontinha que ficou do arremate anterior. Certo? Então, assim que nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira, né? Todas as nossas carreiras, intercalando começo e fim assim, e fazendo os aumentos na parte curva. Nós vamos completar 5 carreiras assim, de bloquinhos, nós já fizemos 2, nós vamos fazer mais 3. Qualquer dúvida, volta o vídeo, vê como eu começo, como eu termino a carreira, como eu escondo os fiozinhos, tá? E vai fazendo até completar 5 carreiras de bloquinhos e eu volto com vocês. Pessoal, eu tinha falado para vocês fazerem 5 carreiras, né? Mas eram 6, tá bom? Então, aí vocês façam mais uma. Fizemos 5, faço mais uma, 6 carreiras, tá bom? Porque na hora que eu contei ali, eu confundi a peça piloto, ok? 6 carreiras aqui dos bloquinhos, ó. Fizemos, ficou retinho, certinho, beleza, tá? Agora, nós vamos vir com a nossa próxima carreira. A próxima carreira será pontos altos, tá? Onde tem um ponto alto, ponto alto. Onde tem uma corrente, ponto alto. Onde tem ponto alto, ó, os 3 pontos do bloquinho. Nós vamos fazer 3 pontos altos. Onde tem corrente, ponto alto. Tá? Então, nós vamos preenchendo assim até chegar lá na curva e eu volto com vocês. Bom, chegamos aqui na curva. Aqui na curva, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Onde tem corrente, nós vamos fazer correntes. Aqui tem 2 correntes, nós vamos fazer 2 pontos altos, tá? Onde tem ponto alto, nós vamos fazer ponto alto. Aqui, ó, onde é aumento, nós vamos continuar fazendo os aumentos aqui. E onde tem 2 correntes, 2 pontos altos, né? E novamente, ó, ponto alto sobre ponto alto. Então, é assim, é ponto alto sobre ponto alto,
Onde tem corrente, se é uma corrente, é um ponto alto. Se é duas correntes, 2 pontos altos. E aumento sobre aumento, tá? Não tem segredo essa carreira, ela tá bem tranquila pra gente estar trabalhando aí, né, gente? Dessa forma que eu tô orientando vocês. Eu vou terminar o meu e volto com vocês. Olha, pessoal, terminei, tá? Todinho com pontos altos. Agora, nós vamos voltar aqui, ó. Onde nós começamos. Já escondi os fios, tanto no começo como no final da peça. Agora, nós vamos trabalhar assim, ó. Nessa carreira. Nós vamos fazer 3 pontos altos. No início. 2 correntes. 1, 2. Pulo 2 de base. Mais um bloquinho de 3 pontos altos. E assim nós vamos trabalhar por toda a nossa parte reta, tá? Bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas pulando 2 de base, até chegar lá na nossa curva. Aí, quando chegar lá, a gente vai ter uma pequena diferença na curva, certo? Vou fazer, então, até terminar ali e volto com vocês. Chegamos aqui, ó, na parte curva do nosso trabalho. Aqui, nós vamos fazer assim, ó, a diferença será a seguinte. Nós vamos fazer 3 correntes, ao invés de 2, e pular 2 de base. Essa é a diferença só, tá, gente? Que ao invés de fazer 2 correntes e pular 2 de base, nós vamos fazer 3 correntes, certo? Para não ter perigo aqui de emborcar o nosso trabalho, tá bom? Só essa é a diferença. Aí, você faça pulando 3 de base até chegar aqui, depois começa pulando... Desculpa, gente. Vocês façam 3 correntinhas, pulando 2 de base na parte curva. E quando chegar na parte reta, faça só 2 correntes e pule 2 de base. Eu não sei se vai dar certinho, tá? Até o final. Eu vou fazer até o final e vou voltar com vocês. Se eu tiver que fazer alguma adaptação, eu já vou passar para vocês tudo certinho, tá bom? Deu certinho, tá, gente? Incrível, ó, bateu certinho os pontos aqui. Se você seguiu a aula como eu orientei, ficou certinho. Agora aqui eu vou cortar o fio novamente e vou fazer o mesmo processo, né? Esconder o fio aqui e lá no começo da carreira. Então, vamos iniciar agora a próxima carreira. Vou fazer uma laçadinha inicial aqui. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo ponto, ponto baixo. Terceiro ponto, ponto baixo. E dentro desse espaço, ponto baixo, certo? 2 correntinhas. No próximo espaço, 3 pontos altos, 1, 2, 3. 3 correntes. E mais 3 pontos altos. Então, aqui nós fazemos um leque de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. No próximo espaço, a gente vai fazer 2 correntes. Fizemos 2 antes e 2 depois, tá? Próximo espaço, ponto baixo. Então, vai ficar dessa forma. 2 correntes. Próximo espaço, outro leque.
certo? Três pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos. E depois, nós fazemos aqui 2 correntes. E no próximo espaço, ponto baixo. Isso nós vamos trabalhar por todo o nosso trabalho, tá? Quando for lá no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, eu vou fazer como eu fiz no começo, tá? Ó, fiz o ponto baixo aqui dentro do último espacinho e nos próximos 3 eu vou fazer ponto baixo. Finalizando, então, aqui com 4 pontos baixos, tá? Aí, nós vamos fazer uma correntinha, puxar nosso fio e vamos fazer o arremate da mesma forma que nós estávamos fazendo, tá? Escondendo aqui entre os pontos na alcinha de trás. Agora, aqui, nós vamos trabalhar assim. Vamos fazer a laçadinha inicial. Primeiro ponto baixo, nós vamos fazer ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo e no próximo. Então, vamos começar com 4 pontos baixos também, essa carreira. 4 pontos baixos. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto sobre cada um desses 3 pontos altos, sem correntinha agora, tá? Ó. 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Né? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui na tela, para ficar mais pertinho aqui. 3 pontos altos. Dentro aqui das 3 correntes, nós vamos fazer aqui um leque de 2 pontos altos. 1, 2. 2 correntes. E mais 2 pontos altos, tá? E aqui, ó, nesses 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos em cima deles também. Dessa forma, ó, como fica, tá? E agora, puxar um pouco o meu fio aqui que tá preso. Nós vamos vir aqui, ó, onde fizemos o ponto baixo. E vamos fazer aqui dentro outro ponto baixo. Ponto baixo aqui. Então, nós vamos ficar assim, ó. Certo? Aqui, nós vamos repetir sem correntinha nenhuma, laçamos o nosso fio e vamos fazer 3 pontos altos sobre esses 3 pontos altos. E dentro das 3 correntes, nós vamos fazer o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, né? Vamos repetir aqui. 2 correntes e 2 pontos altos. E aqui, onde tem esses 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos. E já vamos direto sobre esse ponto baixo aqui, né? E já vamos fazer um ponto baixo. Então, essa é a repetição de toda a carreira, certo? Toda a carreira nós vamos trabalhar da mesma forma. E lá no final, vai finalizar como no começo, 4 pontos baixos, tá bom?
Vamos então trabalhar essa carreira e eu volto com vocês. Chegamos aqui ao final da carreira, agora tem essa parte aqui onde nós vamos chegar até o nosso encaixe, né? Então, aqui nós vamos fazer uma corrente e no mesmo espaço nós vamos fazer aqui um ponto baixo. E vamos caminhando com pontos baixos, ó. Até chegar lá no final. A gente faz assim, ó, eu fiz um ponto baixo aqui onde nós terminamos, né, uma corrente, um ponto baixo. Aqui onde fizemos o ponto baixo da carreira anterior, um ponto baixo. Dentro do ponto alto aqui, ó, você vê que aqui tem um ponto alto, né? Bem aqui dentro, ó, faço um ponto baixo. Aqui na junção, outro ponto baixo. Dentro do próximo ponto alto aqui, ponto baixo. Na próxima junção aqui dos pontos, tá apertadinho aqui. Mas cabe, ó. Vou fazer um ponto baixo aqui. O meu ponto ficou muito apertado, mas dá pra trabalhar. Aqui dentro, outro ponto baixo, na junção. Então, a gente vai fazendo na junção e dentro do ponto, na junção e dentro do ponto, tá? Dessa forma, a gente vai trabalhando. Até lá no final. Tem uns pontinhos que fica bem apertado pra gente fazer, mas dá certo. No final, tudo dá certo. Né? Ó, fica bem bonitinho. Aí, aqui, ó, nessa junção também, ponto baixo. Aqui, ó, nesse ponto alto marrom, ponto baixo. Agora, gente, nós vamos utilizar o nosso cru, tá? Aqui onde nós usamos o cru, que ficou esse fio, nós podemos estar escondendo eles aqui, tá? Ó. Ou então, nós vamos trabalhar ponto baixo aqui e vamos escondendo ele, certo? Vou pegar o fio cru agora. Ó, aqui, vou dar uma dica, tá? Para ficar mais fácil. Aqui nós vamos fazer, ó, um ponto baixo sem terminar, só laça, tá bom? E nós vamos pegar aqui o fio cru, ó, o fio cru. Deixa um tanto assim, ó, mais ou menos. Vou diminuir a tela aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, deixa o fio cru um tanto assim. E aí, você pega ele e puxa e passa aqui dentro, como você tá terminando o ponto baixo, certo? Então, vamos lá. Ó, tô aqui, vou terminar o meu ponto baixo, certo? Ao invés de eu laçar aqui e puxar, eu vou só fazer essa laçada, deixo esse fio aqui e pego o meu cru, tá? Ó, aqui tá o meu cru. Vou puxar e vou passar aqui por dentro para finalizar o ponto, tá? As alças aqui, ó, tanto a alça do pink como do cru, ela fica aqui e eu vou trabalhar por cima dela. E vou laçando esse para passar, ó.
Aqui vai ficar o fio pink e o pedacinho do fio cru do começo. E eu vou trabalhar em cima deles, tá? Então, passei aqui. Aqui no cantinho onde começa as correntinhas do cru, onde nós iniciamos o trabalho, nós vamos trabalhar ponto baixo, ó. Ponto baixo. E eu prendi esses fios aqui. Agora, eu posso cortar, ó. Corto. E eu vou vir arrematando esses fios. Tanto o que tava aqui, como os outros que eu cortei agora. Vamos trabalhar arrematando eles. Agora, aqui no cantinho, ó, onde eu trabalhei, vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo no mesmo espacinho aqui, no mesmo lugar, ó. Ele fica dessa forma. E vou fazendo ponto baixo sobre cada correntinha. Vou pegando os pontos aqui, ó, e já vou arrematando esses fios. Certo? Já vou arrematando os fios. Ajeita direitinho aqui, ó. Ele vai ficar certinho. E assim nós vamos trabalhando e arrematando esses fios. Agora, já pode cortar aqui, ó. E só fazendo ponto baixo para cada correntinha, ó. Vai trabalhando dessa forma, tá? Cada correntinha aqui um ponto baixo, até chegar aqui, ó. Tá vendo esses 3 pontos aqui, até chegar um antes aqui, ó. Daí eu volto com você. Cheguei aqui, ó. Então, nós estamos no último ponto da parte do encaixe. Agora, nós vamos aqui na parte reta, né? Então, nós temos um ponto aqui, nós já vamos vir direto aqui, ó, dentro desse ponto aqui, tá? E fazer um ponto aqui. Nós vamos ignorar esse aqui, tá? E vamos continuar trabalhando aqui, ó. Ponto baixo para cada ponto de base. E um ponto baixo. Peraí, deixa eu organizar ele aqui, bem bonitinho. Aí, nós vamos fazer assim, ó, um ponto baixo para cada ponto de base. E onde tem correntinha também. Se você vê que vai ficar meio... não vai ficar bem retinho, ó, vai fazendo. Se você vê que não vai ficar bem retinho, nessa parte aqui, ó, onde tem a correntinha, você pula e já vem fazendo no outro. É uma forma também de arrumar o trabalho, porque tem alguns encaixes que ele fica uma barriga aqui, né? Então, aí você tem que aprender a fazer assim, trabalhar de forma que não fique essa barriga, tá? Então, você pode estar pulando aqui a correntinha e já fazendo só aqui nos pontos altos, ok? Ó, aqui eu vou pular essa correntinha do meio aqui. Vamos ver como vai ficar. Tem que ficar bem retinho. É feio, né? O encaixe do vaso torto. Tudo esquisito, né? É bom, bem bonitinho, bem retinho. Vamos ver como é que vai ficar o nosso aqui. Ó, bem retinho. Eu pulei esse do meio aqui, ó, só, tá? Ó, vai ficar bem retinho, gente. Que coisinha mais linda, olha. Que bonitinho, né? Agora, aqui, nesse outro canto, nós vamos trabalhar da mesma forma, né? Nós vamos vir aqui dentro, ó, do nosso ponto, fazer um ponto baixo. E já
Aqui, ó, do outro lado, né, nós não vamos trabalhar nesse, já vamos vir direto nesse aqui e já fazer um ponto baixo. E continuar trabalhando dessa forma, ponto baixo sobre cada um desses pontinhos aqui, né? Até lá em cima. Olha como fica o nosso cantinho, ó, fica bem certinho, né? Ele fica bem retinho e aqui também bem certinho, certo? Então, aí aqui, nessa parte reta, nós vamos trabalhando em cada ponto um ponto baixo. Podemos esconder aqui, ó, essa ponta, né? Aqui dentro. Por isso, gente, que eu faço, assim, vídeo em duas partes, porque tem muito detalhe que a gente tem que estar explicando para vocês, né? Se eu ficar pulando, depois vocês não vai saber. E é interessante ter um acabamento bem feitinho na peça, né? Um arremate bom, assim, porque a peça tem mais valor, né? Do que fazer tudo de qualquer jeito. Então, a gente pode estar escondendo aqui, pegar a tesoura e cortar, certo? Vamos finalizar, então, fazendo pontos baixos até aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui no canto, né? Ó, terminei. Agora, eu vou fazer uma corrente no mesmo espaço, eu vou fazer a laçada do ponto baixo. Só que eu não vou finalizar, né? Aí, eu vou fazer o mesmo processo com o pink agora. Tô com o meu fio pink, vou puxar aqui, ó, e vou terminar o meu ponto baixo com ele. Aí, eu ajusto o ponto aqui, ó. Ajusto, né? Ele vai ficar bem certinho. Aí, vou dar continuidade trabalhando sobre esses fios, ó. Pink, né? Agora, a gente vai trabalhando com o pink, ó. Vai dando continuidade com o pink, certo? Aqui nós vamos trabalhando sobre os fios, ó. Na junção e dentro do ponto. Na junção e dentro do ponto, igual nós fizemos lá do outro lado, né? Vou pôr aqui pra trás esses fios, pra ir trabalhando, pra ele não aparecer aqui. Deixa eu ver se eu já trabalhei aqui dentro, já. Na junção, dentro, agora na junção. Tem que ficar o mesmo tanto de pontos, pra não ficar aquela coisa torta, né? E vai trabalhando dessa forma, tá, gente? Dentro do ponto e na junção. Aí, confere se tem o mesmo número de pontos de um lado e do outro. Pra ficar bem certinho. Acho que aqui eu já posso cortar nossos fios. Agora, nós vamos trabalhar somente que ficou uma pontinha. Tem que puxar ela pra trás. Aí. Dessa forma. Ó, daí vai ficando bem acabadinho, né? Ficando bem acabadinho. Chegamos aqui no último ponto. E aqui eu faço uma correntinha e corto o meu fio. Aí você pode falar, ué, Cris, mas por que você já não emendou aqui? Porque aqui agora nós vamos começar picôs, tá, gente? Picôs.
Agora, a gente vai para a última carreira, que são os picôs. E aqui você vai escondendo, ó. Pode esconder aqui na parte de trás, na alcinha de trás dos pontos, tá? Vai escondendo aqui. Que agora nós vamos para a nossa última carreira, que são os picôs. Nosso acabamento da peça. Pronto, ó, escondemos tudo aqui. E ficou dessa forma, ó, tá? Então, você arruma a sua peça, coloca na mesa, ajeita bem a peça, tá, gente? Ajeita bem arrumadinha. Conforme você arruma a peça na mesa, desculpa, você já vai encaixando os pontinhos, porque às vezes, por trabalhar no colo, ele fica meio tortinho. Aí você arruma assim na mesa, fica perfeito, ó, o encaixe retinho, tá? Fica bem retinho mesmo o encaixe. Então, agora vamos para nossa última carreira. Vamos aí para nossa última carreira, né? Com o nosso fio pink. Vamos dar uma laçadinha inicial aqui no nosso fio. Olha, gente, aqui, nessa composição de cores, você veja que aqui não fica assim muito bonito, né? Eu acho que aqui, se a gente fizesse mais uma carreira do cru aqui, aí ia ficar perfeito, né? Porque essa cor escura direto aqui no cru, ele fez esse destaque aqui, ó. Não ficou tão legal como eu gostaria, mas talvez se a gente fizesse mais uma carreira no cru aqui, pra depois vir com o marrom e depois o pink, né? Ficaria mais bonito, mas mesmo assim ficou bonito, né? É pelo fato que deu esse destaque. E como era correntinhas, né? Pra gente começar, que ele ficou assim. Se fosse pontos baixos, né, ou ponto alto, dava pra pegar na alcinha de trás, que não ficaria bem aparecendo, né, esse destaque do ponto aqui. Mas, ok. Vamos começar, então, a nossa última carreira. Nós vamos vir aqui, ó. Eu fiz aqui um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou pegar aqui, ó, onde eu fiz um ponto baixo aqui e a corrente. Eu vou pegar aqui nesse ponto baixo, tá? Aqui. Vou passar o fio pra cá, que eu vou trabalhar em cima dele pra já ir arrematando. Vou fazer um ponto baixo, duas correntes e um picô, ó. Pulo um no próximo ponto baixo. Aí, eu pego aqui esse fio e dou aquela ajustada pra ficar bem, ó, bem certinho. Se você quiser começar nesse aqui, você pode começar. Eu prefiro começar aqui, tá? Duas correntes, faço o picô aqui, né? Ó. Pulo um de base no próximo ponto baixo. Às vezes, ele embaça, né, a imagem. Ó, duas correntes, introduzo aqui e faço mais um ponto baixo. Esse é o picô, né, pra quem não sabe. E vou trabalhando assim até chegar lá no meu canto, tá? Trabalhando assim até chegar aqui nesse cantinho, daí eu volto com você. Olha, ficou assim, tá? Ficou assim. Se você não quiser fazer o picô aqui, você pode fazer só ponto baixo mesmo. Eu fiz picô porque eu achei que ficou bonitinho.
E aqui, ó, nós ainda vamos fazer picô, tá? Vamos virando aqui, fazendo picôs. Aqui, ó, já é o primeiro ponto do nosso motivo. Então, aqui, ó, na parte reta, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 picôs. Esse aqui ficou bem no biquinho, aqui, na curvinha, né? Aqui. Depois, mais 2 aqui. Agora, nós já vamos começar a trabalhar o nosso motivo do bico, tá? Vamos fazer 2 correntinhas, um ponto baixo. Ó, bem no primeiro ponto, tá? Pulo um de base no próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo. Ó, fiz 2 pontos baixos. Agora, 2 correntes, um picô. No próximo, ponto baixo. E aqui dentro, ponto baixo. Dentro do espacinho. 5 correntes. Picô. Aqui nós vamos fazer um picô de 5 correntes. Dentro do mesmo espacinho, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. 2 correntes. E o picô de 2 correntes aqui. Próximo ponto, ponto baixo. Próximo ponto, ponto baixo. Ó, ele vai ficando dessa forma, tá? Dessa forma. 2 correntes. E um picô. No próximo, ponto baixo. Certo? Ponto baixo no próximo. E eu já vou aqui, ó, no próximo motivo aqui, ponto baixo. Ó, ele vai ficar assim, nessa parte, tá? Deixa eu abrir um pouquinho a imagem pra gente pegar aqui direitinho, ó. Certo? Bem certinho. Agora, então, nós já fizemos um ponto baixo aqui no motivo do lado, né? No próximo motivo. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e o picô. Vamos fazer 2 pontos baixos. Duas correntes, o picô. Pulo esse, no próximo, ponto baixo, no próximo, ponto baixo. 5 correntes. 3, 4, 5. Faço um picô aqui de 5 correntes. No mesmo espaço, ponto baixo. Aqui no próximo ponto, ponto baixo. 2 correntes. Picô. 2 pontos baixos. 1, 2. 2 correntes. Picô. 2 pontos baixos. Olha, você vai arrumar o picô aqui, tá? Arrume o picô. Gente, eu vou diminuir novamente a imagem aqui, porque senão ele fica muito... distorce a imagem, sabe? Minha câmera não é ainda a que eu gostaria, né? Aí acontece isso. Mas deu para entender bem aqui, né?
Aí, quando eu termino os 2 pontos baixos aqui, eu já vou pro outro lado aqui, ó, né? Aí, já vou começando, ó. Ponto baixo, no próximo, ponto baixo. E começo novamente, picou. 2 pontos baixos. E vou fazendo por toda a carreira dessa mesma forma, tá, gente? Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui, ó. Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Vocês vão fazer em todos os motivos. Quando chegar lá no final, aí eu volto com vocês pra gente finalizar a carreira, tá? Essa parte e essa aqui, lá do final, tá? Olha, pessoal, então eu tô finalizando como eu iniciei lá no começo, ó, tá vendo aqui? Tem os picôs, 2 picôs aqui, um bem aqui no cantinho e mais 10 aqui na parte reta. Eu vou fazer da mesma forma, tá? Fazer da mesma forma aqui pra ficar igualzinho. Aí, depois que a gente terminar esses picôs aqui, a gente finaliza a nossa peça. Ficou maravilhosa. Olha, vamos trabalhando os nossos picôs, né, da mesma forma, pulando um de base aqui, até ali no final e eu volto com vocês pra gente arrematar. Ó, chegamos aqui no final, né, pulamos um, vamos aqui, ó, nesse próximo, fechamos com um ponto baixo. E agora fazemos uma correntinha de espaço, pra cortar o fio, tá? E vamos fazer assim. Agora, aqui, no avesso, eu vou puxar esse fio aqui por dentro dos pontos, tá? Puxar aqui por dentro dos pontos. Ele vai ficar assim, ó. E aqui eu vou fazer 3 nozinhos. A gente separa em 2 partes, né? Vou vir aqui onde tem esse daqui da cor pink. Vou puxar aqui ele. Vou dar 3 nozinhos aqui. E vou esconder o meu fio. Aqui eu posso estar escondendo, ó. Bem aqui. Dentro dos pontos baixos. Puxo pra cá, ó. E vou esconder aqui dentro dos pontos baixos. Que fica bem escondidinho. Se você quiser utilizar agulha de tapeceiro, é só você cortar o fio mais longo, né? Aí você vai arrematar da forma que você achar melhor. O bom agora dessa peça, que não tem um monte de fio para estar arrematando, né? Você só vai observar se tem algumas pontinhas, tá? Algumas pontinhas de quando a gente foi passando os fios, ó. E vai cortando, né? Vai cortando esses fios que ficaram pro lado do avesso da peça. Que ficou sobrando. Tá? Aí você observa aí se tem sobrando, ó, ele fica assim. Tá, gente? Deixa eu arrumar
Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar a peça aqui na mesa e vou levantar a câmera para mostrar para vocês. Olha, pessoal, que coisa mais linda a nossa peça pronta. Olha, ficou retinho, ficou bem bonito. Olha o encaixe. Que lindo que ficou, ó, bem bonito mesmo. Tá vendo? Todos os picôzinhos eu arrumei, né, pra ele não ficar torto, ó. Organizei toda a minha peça, ficou perfeita, tá, gente? Maravilhosa. E do avesso, né, ó. Uma peça bem feitinha do avesso, sem aquele monte de arremate para fazer no final, porque já está toda arrematada. Aquele processo que eu ensinei vocês, né? Ficou bem legal aí, no final a gente já terminou tudo. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ficou um pouco demorado, né? Porque eu tive que fazer em 2 partes, mas valeu a pena, gente. Ficou muito linda essa peça, né? Até a próxima aula. Tchauzinho.